Gênesis capítulo 37, verso 19 diz assim: e diziam um ao outro: lá vem o tal sonhador. E no capítulo 41, verso 39 e 37. Capítulo 41, verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus, que ele aplique a sua palavra no meu e no teu coração? Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Pai, obrigado pela palavra que lemos. Obrigado que a tua palavra se renova, a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdade. Tua palavra, Senhor, é poder, e a tua palavra nunca vai passar. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar os tronos, os governos, os homens, as instituições e as sociedades, elas irão passar, mas a tua glória, o teu trono, o teu governo e a tua palavra vai permanecer para todo sempre. E nós te louvamos por isso. Queremos a tua palavra mais uma vez ao nosso coração para nos edificar. Essa é a nossa súplica, meu Deus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados, Martin Luther King, um pastor americano nos anos 60, disse uma frase que ela ficou célebre. E ele expressou, numa certa ocasião, dizendo que ele tinha um sonho. Eu imagino, não sei, também nunca vi isso na biografia dele, mas eu acho que quando ele falou essa frase, pode ser que na mente dele veio exatamente essa expressão da Bíblia, de um jovem que tinha também sonhos, um jovem que sonhava. Assim como você, assim como eu, nós temos sonhos, nós desejamos, nós almejamos, e a Bíblia diz que nos últimos tempos os jovens teriam visões e os idosos iriam sonhar. E sonhar e desejar, não importa se você tem 10 anos ou se você tem 100 anos. Há pessoas que mesmo na maturidade, na velhice, elas ainda sonham. E não há nada errado nisso. E o sonho que eu falo no sentido do desejo, do desejar, almejar, colocar como projeto, propósito na sua vida. E isso o jovem deve fazer. Você deve fazer isso. E, meus amados irmãos, a Bíblia diz que lá 1700 antes de Jesus nascer, José, irmãos, ele, filho de Jacó, o 11º filho de Jacó, irmãos, o mais novo, o caçula era Benjamim, e o mais velho era Rubens. Ele passou a ter sonhos, ele passou a sonhar, e diz a Bíblia, irmãos, que esses sonhos levava ele a pensar e a tentar entender o que era aquilo. E, meus amados, nós vivemos hoje num mundo, numa sociedade que precisa de homens e mulheres capazes. Eu concordo com isso. Homens, mulheres, jovens que sejam inteligentes. Homens que assumam as lideranças das nações, dos governos, das instituições, das empresas.
mas homens e mulheres que sejam capacitados e tenham inteligência, para que possam governar. Porque, infelizmente, quando chega ao exercício da autoridade, o insensato ou uma insensata, além da própria pessoa para descer, meio mundo de gente também. 1700 antes de Cristo nascer, aquela civilização, aquela nação lá do Egito, ela estava precisando de um homem inteligente. Mas a inteligência que fosse trabalhada por Deus, ela é diferente da inteligência humana. A inteligência humana, ela é razão, ela é muitas vezes analítica. A inteligência de Deus, ela vai mais além. Por quê? Porque você trabalha ela dentro de uma perspectiva da vontade de Deus, eis a grande diferença. E o nosso mundo, irmãos, precisa de homens inteligentes, mulheres inteligentes. Nós precisamos de cientistas, nós precisamos de atletas, nós precisamos de políticos, nós precisamos de filósofos, nós precisamos, irmãos, de líderes religiosos. A gente precisa. Mas, de forma especial, o que nós precisamos, o que a família precisa, o que a sociedade precisa, o que as nações precisam, é de homens que o Espírito do Senhor esteja neles, homens e mulheres e jovens, e que o Espírito de Deus habite neles, e esses fazem a diferença, amém, irmãos? Esses fazem a diferença. E foi o que aconteceu, irmãos, e é o que a Bíblia nos mostra aqui. José é um exemplo de uma pessoa, irmãos, que ela é especial. Existem pessoas que são especiais, na forma delas se conduzirem, na sua postura, na sua conduta, na sua maneira de decidir, elas são especiais. O resultado do seu trabalho, da sua dedicação, produz coisas extraordinárias, irmãos. Pessoas que através das suas vidas, elas compartilham coisas maravilhosas, compartilham principalmente a bênção e a presença de Deus na vida delas. E essas pessoas, elas são diferentes. Elas brilham um pouco mais do que as outras. Meu desejo é que você seja uma pessoa que brilhe. Não sei se esse ano isso aconteceu na sua vida. Eu não sei se esse ano de 2025 você foi bênção para alguém, pelo menos para uma pessoa. Pastor, eu reconheço que esse ano eu fui bênção na vida de pelo menos uma pessoa. Eu ajudei, eu apoiei, eu tenho consciência de que contribuir para que aquela pessoa superasse aquele momento difícil, para que aquela pessoa se levantasse, para que aquela pessoa hoje fosse uma pessoa diferente. Eu estou em paz, eu estou alegre. Quando chega final de ano, a gente sempre faz, né, essa reflexão. Será que eu tenho sido especial na minha casa? Será que eu sou um pai que se destaca um pouco mais? Uma mãe, uma esposa, ou um esposo, ou um filho? Meus amados, aqui a Bíblia nos traz a história de um jovem que Deus trabalha na vida dele logo muito cedo. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que apesar dele ser uma pessoa que Deus tinha escolhido para agir, e um propósito na vida dele, mesmo sendo jovem, 17 anos de idade, está aqui no capítulo 42, muito cedo, irmãos, José,
começa a vivenciar uma situação difícil para ele. Mas é isso que acontece com aquelas pessoas que se destacam, aquelas pessoas que vão um pouco mais além, aquelas pessoas, irmãos, que o Espírito de Deus está neles. E quem está ao redor daquela pessoa começa a perceber que Deus é na vida dela, amém? Que deve ser essa a sua preocupação, Deus está na sua vida, Deus usar você, Deus usar você para mim, Deus usar você para pessoas. E José, irmãos, ele se destaca, mas a Bíblia diz que os seus irmãos não entenderam. E um certo dia lá vai ele procurar os irmãos, porque o pai disse: meu filho, vá, veja lá onde é que estão seus irmãos. Eles eram nômades, eles eram pastores, viviam armando tenda e desarmando tenda, acompanhando o clima e as estações do ano, porque tinham gado, tinham ovelhas, e estavam sempre caminhando na direção de pastos e de água, para alimentar aquelas ovelhas e aqueles animais. Assim era a vida do pastor. Ele não tinha residência fixa, ele morava em tenda, e a vida dele era essa. Em Canaã foi assim. Abraão viveu essa vida, estilo de vida. Isaac também, Jacó também com seus filhos. E meus amados irmãos, Jacó chega e diz: olha, seus irmãos estão com as ovelhas, veja, procure ver como é que eles estão, e traga-me notícia. E ele vai, e percorre lá um território atrás de seus irmãos, sem saber onde eles estavam, mas encontra uma pessoa lá no meio do caminho, e aí ele pergunta se aquela pessoa viu um rebanho de ovelhas, 10 pastores, eram seus 10 irmãos, porque o menor ficou com o pai, e ele é que estava agora com aquela incumbência. E aí aquele homem chega e diz: olha, eu vi um rebanho de pastores indo em direção a Dotã. E aí ele vai, e diz a Bíblia, irmãos, quando ele vai se aproximando, os seus irmãos percebem que era ele, e aí vem essa expressão, lá vem ali o sonhador. E você sabe ali o que acontece, os seus irmãos agem de forma bruta com ele, e com inveja vende José aos ismaelitas, e José vai viver as experiências que ele jamais imaginava, vai percorrer um caminho difícil, mas Deus era com ele, amém, irmãos? Eis a grande diferença. Você pode botar o cristão, que Deus é na vida dele, você pode botar ele em Marte e ele vai viver lá, não tem condições até hoje, com toda a tecnologia que a gente não tem condições de viver em Marte. Mas se você pegasse um cristão e dissesse: Deus é na tua vida, tu vai para Marte, ele vivia lá. Por quê? Porque Deus é com ele. O Senhor estaria ali presente. Assim é na vida do crente, do servo de Deus, do jovem crente. Se o Senhor é contigo, você vai para lugares altos, amém, irmãos? Deus levará você à conquista, Deus levará você a lugares extraordinários. E diz a Bíblia, irmãos, que José foi perseguido, ainda jovem, está lá o capítulo 37 dizendo isso. Vai parar na casa de um homem, a qual ele vai ser um mordomo, um servo, mas lá ele passa a ter dificuldade também, problemas, perseguição.
e vai parar numa prisão de forma injusta, acusado de algo que ele não fez. E diz a Bíblia, irmãos, que lá no cárcere onde ele estava, no capítulo 39, a Bíblia diz que o Senhor estava ali com ele. E aquele jovem que tinha sonhos, mas que não sabia ainda interpretar os seus próprios sonhos, Deus vai conceder a ele a graça de interpretar os sonhos dos outros. Às vezes é assim, você precisa primeiro fazer pelo outro, mas tenha certeza, Deus fará por você. Deus há de abençoar você. E diz a Bíblia, irmãos, que os sonhos dele, ele não interpreta. Você vai ler e isso não está escrito, ele não interpreta os sonhos. Ao contrário, ele fica sem saber. Olha, eu sonhei. Sou eu, o sol, a lua. 11 feixes se inclinavam perante o meu e tal. Não sabia. Mas aí diz a Bíblia que lá no cárcere, estava lá, 2 oficiais, comandantes, servos do faraó, da maior nação daquele território ali, que cada um tem um sonho, e aí resolve contar a ele, e aí ele chega e diz: eu vou interpretar o seu sonho. E interpreta o sonho do copeiro e interpreta o sonho do padeiro, e do jeito que ele diz acontece, tanto para um como para outro. E na hora do copeiro ir embora, porque José disse a ele que ele voltaria ao seu cargo, José chega para ele e diz: olha, já que você está indo embora, eu vou ficar. Agora não esqueça de mim não. Não esqueça de mim não, que eu já contei a minha história para vocês. Você sabe da minha história. Você sabe de onde eu vim. Você sabe que eu não cometi, eu disse a você que eu não cometi crime nenhum. Você sabe de que eu fui acusado, você sabe por que eu estou aqui. Lembre-se de mim. E diz a Bíblia, irmãos, que aquele copeiro esqueceu de José. Como às vezes a gente acontece. Esquecemos das pessoas que às vezes fazem tanto por nós. Não esqueça que o seu pai tem feito por você. Não esqueça o que sua mãe tem feito por você. Não esqueça o que os amigos muitas vezes têm feito por você. Nós esquecemos, irmãos. Às vezes eu esqueço. Às vezes quando eu fico fazendo a leitura da minha vida, eu digo: Deus, eu falhei. Eu esqueci de fulano que me ajudou, de Beltrano. Às vezes, essas pessoas que muitas vezes ajudam você, nem evangélicas são. Na sua vida aconteceu isso. Mas que ajudaram, que chegaram juntos, que apoiaram você. E às vezes a gente esquece delas. Isso não é bom, mas acontece. E o copeiro esqueceu. Mas depois de um certo tempo, o soberano, o todo-poderoso do Egito, Faraó, tem um sonho. E ninguém consegue dizer para ele o que significava aquilo lá. E aí o copeiro lembrou do sonho dele. E disse: ó rei, ó Faraó, lá na prisão onde eu estava, tem um jovem lá. E eu sonhei, e o padeiro sonhou, e ele interpretou. Mande trazer. Mande buscar ele. Já tinham passado, irmãos, mais de 10 anos. José agora estava provavelmente com uns 30 e poucos anos. E aí, José é levado para estar diante do soberano, o Todo-Poderoso, o semideus do Egito, que aquelas criaturas e os mortais da sua época se sentiriam com o privilégio de estar diante do trono de Faraó. Estava José agora diante dele.
E aí ele conta um sonho. Diz: olha, eu sonhei. E eu sonhei 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas. Espigas são trigo, de trigo, não é espiga de milho, espigas de trigo. 7 espigas bonitas, 7 espigas secas. E eu gostaria de saber o que é isso. E lá vai José dizer a ele: olha, o teu sonho é um só. Se prepare. 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, fome e dificuldade sobre a terra. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Faraó percebe que aquele jovem, irmãos, era um jovem que Deus era com ele e que Deus estava ali revelando segredos para aquele rapaz. Esse é o nosso desejo. 2027, 2026. Aí eu vou ficar mais velho, né, irmão José? 2027 é menos cabelo. 2026 está vindo aí. O que é que o ano virá trazendo o que para nós? Como sociedade, como igreja, como família? É segredos, irmãos. Segredos que ninguém sabe. Não adianta carta de tarô, bola de cristal, não adianta feitiçaria, magia, isso não vai resolver. É o espírito de mentira que vai atuar aí. Só o Senhor é que sabe do dia de amanhã, amém, irmãos? Mas a sua palavra diz, e o salmista diz: tu escreveste os meus dias antes mesmo dele existir. Então eu tenho uma certeza que toda a minha vida em 2026 já está determinada pelo Senhor, já está escrito, assim como a sua. Amém? E o desafio é saber a vontade de Deus, é saber o segredo de Deus, é ouvir a voz de Deus, perceber o agir de Deus nas nossas vidas. Que é isso que essa sociedade precisa, dessas pessoas que sejam sábias, que sejam prudentes, que sejam coerentes, que tomem decisões corretas, que seja exemplo, que Deus esteja na vida delas. José é esse personagem que Deus vai falar para ele o que não falou para ninguém. Não falou para os magos, para os astrólogos, não falou, para os sábios daqueles dias, não falou nem para o próprio Faraó, mas falou para ele. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa ter essa comunhão com o Senhor, o Deus que revela a sua vontade e as coisas ocultas. Quantas coisas, irmãos, Deus tem que a gente nem sabe. Quantas coisas Ele possui que você nem imagina. Quantos tesouros de Deus tem, irmãos, que não passa pela nossa mente, a gente não calcula. É insondável, a gente não consegue imaginar. A grandeza, a riqueza, o poder de Deus, e como é bom servir a esse Deus, amém, irmãos? Amém. E se alegrar e saber que de tudo isso, Ele faz questão de compartilhar com pecadores como nós, irmãos, com pessoas falhas e cheias de defeito como você. E quando as pessoas tomam conhecimento disso, muitas delas dizem: eu não quero. Mas Deus revela os segredos, Deus fala e usa a sua palavra para nos falar ao coração, irmãos. Que esse ano que vem você possa ouvir mais a voz de Deus. Eis aí o meu desafio para esse ano que vem, ouvir mais a voz de Deus. Eu estou escutando muito a voz da sociedade, a voz da CNN, a voz da Globo,
dos filósofos, dos estadistas, dos pensadores desse século. Eu ando ouvindo muito a voz do Zap, do Face, qual é o outro? Instagram. Eu tenho Instagram. Eu tenho Instagram, acho que não, né? Nunca tive. A irmã velha tem Instagram, eu não sabia. E é. Eu nem sabia que eu tinha Instagram. Está vendo como eu estou estragado? Ouvir a voz de Deus, saber o que Ele quer de nós é mais sábio. Vamos caminhar para o final. A esse jovem, irmãos, Deus revela a sua vontade. E o homem e a mulher que o Espírito de Deus age nele, habita nele, que Deus tem compromisso, irmãos, ele não está preocupado com as bênçãos materiais. Por que estou preocupado com isso? Se o Deus a quem eu sirvo, Ele é o dono de ouro e da prata, e Ele concede isso ao ímpio, que não reconhece, que é ingrato, que nem louva o seu nome. Imagine a nós que somos seus filhos, amém, irmãos? Então Deus vai abençoar você. Não precisa você negar o nome dele, não precisa você esquecê-lo, ficar magoado, porque talvez o Senhor não atendeu a sua expectativa, mas Deus vai te abençoar. Esse ano que vem será ano de bênção na sua vida, creia nisso. Deus vai agir, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você será abençoada. Deus fará a igreja prosperar, você prosperar. José prosperou, irmãos, e a bênção do Senhor esteve sempre com ele. Isso lá na casa de Potifar, você sabe a história, lá no cárcere e até no governo do Egito. Deus abençoa. Hoje a gente vê uma ala, um segmento da igreja evangélica dessa nação gospel, vamos assim dizer, preocupado muito com o material, e igrejas que vivem só em função disso, como se Deus esquecesse. Ou eu tenho que barganhar, eu tenho que negociar com Deus para que Ele possa fazer eu prosperar. Não, pela fé a gente percebe que isso vai acontecer naturalmente, amém, irmãos? Como sempre acontece, eu acho que acontece com você também, essa experiência você deve viver. Essa semana eu fui na lotérica fazer um pagamento lá de umas contas, e aí, como sempre, né, aquelas moças que ficam lá atendendo naqueles caixas, né, oferece lá os jogos, Sena, acumulada, quina, mega da virada, mega não sei de que, tanta mega. E aí, como sempre, né, olha para você e oferece a você um volante. E acontece muitas vezes comigo. Só que às vezes você não consegue falar, porque você não consegue ouvir aquela pessoa, aquele vidro grosso, blindado. Mas muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade, a moça chega e diz: o senhor não quer comprar? Olha, acumulou, não sei o que e tal. Faz aquela propaganda, que eu acho que ela deve ganhar alguma comissão daquilo lá. Aí eu fico com pena, porque ela está oferecendo de bom grado, né? E deseja que a pessoa ganhe aquilo lá. E aí muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade, eu falo por baixo assim daquela parte lá do vidro, eu sempre digo: eu não preciso, porque eu já sou rico, eu já tenho o mega Deus, a megas promessas, a mega bênção. Para que eu quero mais?
José, irmãos, era um homem que Deus estava ali, fez ele prosperar e ele prosperou. Deus honrou ele diante de Faraó, Deus honrou ele diante dos seus irmãos, Deus honrou ele diante dos seus pais, Deus honrou ele diante do seu clã, porque na verdade o que Jacó tinha era uma família, era um clã, era isso que se chamava na época o clã, a tribo. Jacó era o chefe de uma família de 70 pessoas, e Deus honrou ele, a ponto dele, através dele, toda a família ser abençoada. Mas é sempre assim, aquele que o Espírito de Deus está nele, aonde ele estiver e com quem ele conviver, aquela pessoa vai ser abençoada. Potifar foi abençoado, o copeiro foi abençoado, Faraó foi abençoado, Jacó foi abençoado, a família de Jacó foi abençoada, seus irmãos e toda a sua parentela foi abençoada através dele. Era Deus na vida daquele jovem. Mas eu gostaria de concluir dizendo a você que essa vida de bênção, nessa perspectiva da vontade de Deus, você deve ter muito cuidado. Com quem? Com uma pessoa que tem inveja de você. Ah, pastor, eu acho que é aquela minha vizinha que tem inveja de mim. Não. Ah, é aquele colega lá de trabalho. Ele pode até ter. Ah, é fulano e beltrano que tem inveja de mim. Não, é uma pessoa mais perigosa do que essa pessoa. Sabe quem é que tem muita inveja de você? Satanás. Ele tem uma inveja de você. Por quê? Porque tu fosse resgatado, perdoado, tu fosse transformado, tu fosse salvo, o Espírito de Deus está em você, fosse chamado do reino das trevas para o reino da luz, tu tem o teu nome escrito no livro da vida, tu tem as promessas de Deus e o céu. Ele não tem nada disso, nem vai ter, por isso que ele tem inveja de você. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai se opor. O sistema mundano, o qual ele é o príncipe desse mundo, e Jesus falou, ele opera no tempo, e o tempo dele está passando. Também, o sistema mundano vai dizer a você, olha, não vá se iludir com isso, e de repente apresentar um outro projeto para a sua vida, mas cuidado, o mundo passa com toda a sua propaganda e a sua arrogância. E além do inimigo e do sistema, há uma outra criatura que se levanta contra você, que é o seu próprio eu, a sua própria carne. Vai levar você a se desviar disso. Vai dizer que você vai optar pelo que é contrário, que não é aquilo que não é a vontade de Deus. Mas fica firme, coloca isso como propósito na tua vida. Eu quero servir ao Senhor, eu quero Deus na minha vida, eu quero o Espírito Santo de Deus em mim, e eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida, e quero Ele constantemente comigo, amém, irmãos? Esse é o meu desejo para você, moço, esse é o desejo para você, casal, família, meu irmão, minha irmã. Seja bênção para as pessoas, talvez de forma até simples e no oculto e que ninguém veja. Como eu costumo sempre dizer, não se preocupe se seu nome não sai nas emissoras de televisão, não se preocupe se seu nome não está lá no outdoor, não se preocupe se seu nome não está nas placas da rua sendo homenageado ou nas praças, se preocupe não, por quê? Porque o vento vai se encarregar de levar essas coisas, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, irmãos,
esses não ficarão despercebidos. Você crê nisso? Diga amém. Então que o Senhor te abençoe, que você seja uma bênção, que o Espírito de Deus esteja em você, que Deus possa revelar a vontade para você, que Deus possa fazer você prosperar, que Deus possa te abençoar e que você seja bênção para muitas pessoas, inclusive para mim. Amém? Que o Senhor, pois, te abençoe e seja como José. Por mais dificuldade que você passe, mas tenha certeza, você é um vencedor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.